tudo bem? Meu nome é Luciana, eu sou vlogueira. Sim, eu tenho uma série no YouTube que é bem conhecida, é sobre cantadas ruins. Posso comer de graça no seu restaurante? Quando eu era mais nova, eu assistia muito ao programa Os Trapalhões. E o personagem que geralmente se dava bem, que muitas vezes ficava ali em evidência e tal, era o Didi, que é justamente o estereótipo do malandro. Ele tem algo que nós brasileiros conhecemos muito bem, o jeitinho brasileiro. Há quem diga que o jeitinho brasileiro está diretamente ligado a essa criatividade que nós temos de encontrar saídas para lidar com as limitações do dia a dia. A gente vê muito isso no concurso de cos pobre. É uma versão falida e mais bem-humorada do concurso de cosplay. Geralmente é uma pessoa criativa e cara de pau que opta por fazer uma fantasia de baixo orçamento para aquele personagem, aquele desenho que ela acha foda, ou pode ser do filme, ou pode ser da história em quadrinhos e por aí vai. Dessa junção entre criatividade, cara de pau e falta de dinheiro, surgem coisas que eu considero sensacionais. Tipo essa fantasia de Capitão Caverna, esse Robocop e essas duas versões do Homem de Ferro, olha só. Olha essa. E ainda tem essa versão linda do He-Man, olha só. Aliás, repare como o cãozinho está adorando esse momento. Ele realmente vai fazer muita festinha no seu dono depois disso. Com mordidas. Há também quem diga que o tal do jeitinho brasileiro é uma das razões do Brasil ser essa verdadeira zona, esta terra vida louca de ninguém. Quem diz isso, por exemplo, é um carinha chamado Roberto da Mata. Você já ouviu falar? O que o Robertinho diz? Que aqui a gente sempre dá um jeitinho de personalizar a lei. Como assim? A lei existe, ela está ali, ela tem que ser cumprida com rigidez. Mas se você tiver um bom motivo, uma boa justificativa, estiver passando aquela necessidade, dá pra chegar e dá pra driblar. Dá pra usar toda a malemolência brasileira, sacou? Há algumas décadas inventaram um outro nome para o jeitinho brasileiro. Lei de Gerson. Gerson foi o nosso canhotinha de ouro. Ele participou da seleção brasileira que ganhou o Mundial de 1970. Esse jogador, ele foi convidado para fazer o comercial de uma determinada marca de cigarros. E nesse comercial, ele apareceu dizendo: "Gosto de levar vantagem em tudo." Acabou que esse bordão virou uma espécie de meme na época. E o Gerson, pobrezinho, a partir daí teve que conviver com essa associação não muito bacana ao seu nome. Acredito que ele deva até hoje amar o publicitário que planejou essa ação, não é mesmo? Tem também o primo irmão do jeitinho brasileiro, que é o tal do... Sabe com quem você tá falando? A diferença entre eles é bem fácil de ser percebida. O jeitinho brasileiro, ele tem toda uma malemolência, uma ginga, tem uma simpatia, entendeu? Já o sabe com quem está falando, não. Ele é curto e grosso. Você tem que ter dinheiro e ocupar algum cargo de destaque. Apenas isso. Aliás, eu acho muito curiosa a relação que as pessoas têm com os cargos públicos aqui no Brasil. O sujeito deixa de ocupar a função, mas ele mantém o título. Ele continua sendo ex-presidente, ex-senador e continua recebendo os mesmos benefícios. Será que eles inventaram isso para que a pessoa continue a usar o sabe com quem está falando? Essa lei do privilégio nunca foi exclusividade do Brasil. Na França, por um bom tempo, você tinha uma lei para nobres, uma lei para os sacerdotes, uma lei para o povo. Você tinha tudo isso separadinho. Só que aí veio a Revolução Francesa e falou: galera, olha só, vai ser uma lei universal. A galera toda vai ter que cumprir esta bodega. Entendeu? Rolou uma padronização. E lá a galera realmente cumpre. Até porque, gente, vamos combinar qual o sentido de você se dar o trabalho para fazer uma lei e ninguém levar essa lei a sério? Alguém diz isso pra mim? Alguém esclarece essa dúvida? Não se sabe exatamente quando o jeitinho brasileiro começou de fato no Brasil. Provavelmente foi quando os portugueses chegaram aqui com aquelas bugigangas, aqueles colares, espelhos, todas aquelas coisas que fatalmente você encontraria hoje em dia na Uruguaiana, no Rio de Janeiro, ou na 25 de março, em São Paulo. De lá pra cá, a nobreza sempre deu aquele jeitinho pra continuar a tirar vantagem. E o pobre não podia ficar atrás, né, gente? Ele também tinha que dar todo aquele jeitinho pra driblar os impostos pesados, pra não pagar tanto ali, pra conseguir o gatunete ali. Aliás, falando em gatunete, dia desses eu encontrei um sujeito muito curioso dentro de uma van. Sim,
eu ando de van, eu gosto de emoção na minha vida. Ele basicamente falava que ele não tinha o que reclamar do Estado, porque ele não pagava água, ele não pagava luz, ele não pagava gás. A vida dele era toda no sistema do gato, 7 vidas para dar e vender. De vez em quando pintava um fiscal para falar, meu irmão, olha só, aqui tem um gato. Só que esse fiscal não queria empatar o cara, porque ele também é a favor do jeitinho brasileiro. Aí o que ele fazia? Ele cumpria o serviço dele, chegava lá, desfazia a ligação clandestina, como manda o figurino, e depois ensinava o nosso amiguinho a refazer tudo. Aí nosso tal amiguinho da van contou que uma das vezes, refazendo a ligação clandestina, ele queimou o home theater dele, queimou o computador da filha. Pois é, né, gente? Pois é. Aqui, a nossa Constituição é quase um filme da Disney. Tem leis que realmente são surreais e tem as leis também que são razoáveis, que são coerentes. Então, essas também nem sempre são cumpridas, porque a galera tá muito focada em ficar ali reivindicando seus direitos. Eu vou botar a boca no trombone, quero ver os pagar mesmo é o meu silicone. Que mané, a PEC, eu tô mesmo revoltado com o preço da long neck. Mas ninguém fala em deveres. Por quê? A impressão que eu tenho às vezes é que quando a galera fala em Estado, a galera pensa, sei lá, tipo final do arco-íris, onde tem vários potes de ouro. Aí todo mundo quer ter o seu pote de ouro. Todo mundo quer ali ter a sua parte na mamata. Todo mundo tem que pegar ali um pouquinho, tirar uma vantagem. Até porque aqui, gente, a impunidade rola solta. Olha que característica marcante no nosso país. Só que tem um detalhe que as pessoas não se tocam. Eu, você, nós somos parte do Estado. Não são só os funcionários públicos, não são só os políticos, não. E cada vez que a gente tenta passar a perna em alguém, a gente está cometendo, sim, um ato de corrupção. Eu, sinceramente, acho que em vez de as pessoas ficarem apenas, veja bem, apenas reclamando dos políticos, reclamando de Deus, reclamando do outro, se elas puxassem para si a responsabilidade do que acontece, a responsabilidade dos problemas, e elas tentassem, nas pequenas coisas do dia a dia, tentar solucionar todos esses impasses, cara, a situação já estava melhor há muito tempo. Muito tempo. O problema é que é mais cômodo a gente colocar o dedo na cara do outro pra ficar só exigindo os nossos direitos, pra ficar falando só do que a gente tem que ter e não reconhecer que a gente também comete uma porrada de erros, não é? Ah, Luciana, mas eu pago os meus impostos, eu tenho que exigir. Sim, você está certa, mas isso não quer dizer que você também não possa fazer coisas por conta própria. A sociedade civil também tem que se organizar. É isso aí. Tô dando um tapa na cara da sociedade, inclusive na minha. Ai, pra finalizar o vídeo de hoje, eu quero indicar o canal de um projeto bárbaro chamado O Teatro Mágico. É uma trupe de artistas de diversas áreas, tem a parte musical, tem arte circense, tem atores, enfim, é um projeto muito rico. E o que eles tentam fazer é uma espécie de um sarau amplificado. E eles têm toda uma preocupação também com a realidade do país, né? De fazer letras que não só fiquem ali anestesiando e tal, o tchu-tchu-tchu-tchá, mas também que façam você refletir. Se você gostou da minha mensagem, se você concordou com o que eu disse, eu peço que você dê aquele like, peço que você compartilhe este vídeo, porque isso ajuda e muito na divulgação deste conteúdo. Agradeço a você pela audiência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.